Em função das várias oscilações do cenário econômico empresarial, algumas situações precisam ser revistas. Para um bom desempenho de uma empresa, é necessário se fazer um planejamento orçamentário. Então, hoje, eu vou conversar com um especialista nesse assunto. Está aqui ao meu lado o senhor Pedro Eugênio de Oliveira Neto, que possui graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, pós-graduação em Controladoria e Finanças e MBA em Executivo em Gestão pela Estação Business School IBMEC. Olá, senhor Pedro, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor Pedro, vamos começar falando hoje sobre o planejamento orçamentário. Eu gostaria de saber qual a importância do planejamento orçamentário para uma empresa. Antes de tudo, é importante que a gente defina o que vem a ser o orçamento. O orçamento nada mais é do que uma tradução em termos numéricos, em termos monetários, da estratégia da empresa. Esse orçamento ele é muito importante para a empresa, para que seja definida e controlada a sua continuidade, né? É ele que irá demonstrar quais serão os retornos da empresa pela aplicação dessa sua estratégia, qual será o crescimento dos seus ativos, do seu patrimônio, qual será o crescimento do seu caixa. A principal importância desses planos orçamentários está em fundamentar bases para o seu acompanhamento, ou seja, não basta simplesmente uma empresa elaborar um orçamento e deixá-lo na gaveta. O importante é utilizá-lo para verificar se aquela estratégia que foi traçada está efetivamente acontecendo, se aquilo que foi previsto está sendo realizado e, caso não, tomar as medidas cabíveis para correção, bem como, muitas vezes, identificar eventuais oportunidades que não foram consideradas ou previstas quando da realização do orçamento. Ou seja, de posse dessas informações, a empresa tem condições de monitorar, de gerenciar suas atividades de uma maneira eficaz e obter o crescimento, obter os resultados previstos dentro da sua estratégia corporativa. Ou seja, em suma, essa é a importância dos orçamentos para as empresas. Professor, quais são os principais erros que as empresas cometem com relação ao planejamento orçamentário? Inicialmente, o principal erro é justamente as empresas não elaborarem um planejamento orçamentário ou não utilizarem, como nós comentamos na questão anterior, né, de forma a verificar o andamento das suas atividades. Mas mais grave do que isso é a falta de monitoramento dos impactos dessas oscilações entre o que foi previsto e o que está sendo realizado sobre o caixa da empresa, né? Muita gente sabe que uma empresa que é pouco lucrativa, uma empresa pouco lucrativa, mas que tem uma boa gestão do seu fluxo de caixa, ela pode ter uma sobrevida, pode ter uma continuidade muito maior do que uma empresa que hoje é lucrativa, mas que tem uma gestão ineficaz de seu caixa. Ou seja, a empresa tem os seus lucros, mas de repente vê esses lucros se esvaindo, vê a sua liquidez sendo comprometida em virtude de uma má gestão do seu caixa. Então, esses são os principais pontos que devem ser considerados quando a utilização de um plano orçamentário de acordo com a minha visão. Professor, o que leva empresas consideradas lucrativas a verem os seus negócios naufragarem pela má administração do caixa e de que forma a gente pode coibir esses problemas? Via de regra, esses desvios acontecem por causa de desvios significativos às estratégias que as próprias empresas consideraram quando da elaboração de seus orçamentos, tá? Ou então, quando elas efetuam essa elaboração de orçamento, elas se utilizam de premissas muito agressivas, como, por exemplo, digamos que uma empresa tem uma indústria, vai implementar uma nova fábrica num determinado local e considera em seu orçamento que no primeiro ano de operação ela vai utilizar 100% da sua capacidade produtiva. Isso não é verdade, isso não vai acontecer, tá? Nós sabemos em sã consciência que na maioria das vezes, eu acredito que nenhuma das vezes, uma empresa consegue realizar um orçamento com a perfeição de 100%. E nem esse é o objetivo dos orçamentos. O objetivo do orçamento é dar um guia, dar a direção para atingir os objetivos através da aplicação das estratégias da empresa, tá? Do ponto de vista do caixa, os maiores erros cometidos pelas empresas decorrem do fato delas não considerarem o casamento
dos seus prazos de recebimento e de pagamento, bem como muitas vezes essas empresas elas têm uma alta alavancagem de suas operações em capital de terceiros. Não estou dizendo que o fato de uma empresa se financiar com capital de terceiro seja algo negativo, muito pelo contrário. Às vezes o financiamento por capital de terceiros ele sai até mais barato do que financiamento com capital de sócios e acionistas, né? Mas vamos trazer para os dias de hoje, tá? Vamos trazer para esse cenário de crise econômica internacional. O que aconteceu? Hoje, diversas empresas aqui no Brasil elas estão sofrendo fortes problemas financeiros justamente por ter uma alavancagem com capital de terceiros muito elevada. Tá? De que forma que esse problema acaba se constatando? Tá? Vamos pensar do ponto de vista dos bancos, os bancos que concedem esses empréstimos, concedem esses financiamentos. Normalmente, banco tem os seus planos orçamentários muito bem definidos. Tá? Então, eles, de antemão, quando a crise se iniciou, eles já anteviram que os seus clientes poderiam ir ao banco para efetuar resgate de suas aplicações, resgate dos seus recursos e colocá-los em outras atividades, outros fundos que sejam entendidos como mais convenientes. Então, o que os bancos fizeram? Eles pararam de renovar as operações. E essas empresas que são muito alavancadas, normalmente elas sempre contam que vão, de alguma forma, conseguir renovar esses empréstimos e financiamentos, o que não aconteceu. Então, as empresas se viram numa situação bastante complicada e estão, efetivamente, muito delas com a sua posição de financeira e a sua continuidade comprometida, porque utilizaram de premissas muito agressivas no seu plano orçamentário. Professor, nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já, falando mais sobre planejamento orçamentário. Fique conosco.